O Pergaminho de Shamash e as Cidades do Infinito. Sarah Mitchell está no momento mais crucial de sua vida. Suas mãos tremem como folhas em tempestade cósmica, enquanto segura um pergaminho de argila de 4.000 anos. O auditório do Congresso Mundial de Arqueologia está em silêncio mortal. Mais de 1.000 dos maiores especialistas do mundo aguardam suas próximas palavras. Um suor frio escorre por sua testa. Ela sabe que o que está prestes a revelar pode destruir sua carreira para sempre, ou transformá-la na arqueóloga mais revolucionária da história. O pergaminho cuneiforme em suas mãos contém segredos que desafiam tudo o que a ciência moderna acredita sobre a consciência humana. Colegas, sua voz ecoa no auditório silencioso. O que vou compartilhar vai mudar nossa compreensão sobre o poder da mente humana. Durante 2 anos testei pessoalmente as técnicas descritas neste pergaminho babilônico. Os resultados foram impossíveis de ignorar. Se esta história já está fazendo sua pele arrepiar, deixa um like agora mesmo. Você vai querer lembrar onde encontrou isso. Mas como chegamos a este momento de tensão absoluta? Como uma arqueóloga tímida e insegura se encontrou revelando segredos ancestrais para o mundo inteiro? Para entender isso, precisamos voltar ao início. Mesopotâmia, 1800 a.C. Entre os rios Tigre e Eufrates, na cidade sagrada de Sipar, erguia-se o templo mais venerado dedicado a Shamash, o deus sol da justiça e da sabedoria infinita. Este não era apenas um local de adoração, era o centro de uma ciência ancestral que nossos livros de história jamais mencionaram. Os sacerdotes de Shamash não eram simples religiosos. Documentos cuneiformes descobertos em 1952 revelam que eram matemáticos avançados, mestres em astronomia e guardiões de técnicas de transformação da consciência que fariam nossos psicólogos modernos questionarem décadas de formação acadêmica. Nas tabuletas de argila encontradas nos arquivos do templo, aparece repetidamente uma expressão misteriosa: Alula Kabliti, as cidades do infinito. Durante séculos, arqueólogos traduziram isso como referências místicas ou metáforas poéticas. Estavam completamente errados. Estas cidades não eram lugares físicos, mas estados específicos de consciência que os iniciados babilônicos alcançavam através de técnicas sistemáticas de visualização e meditação. O mais extraordinário é que documentos históricos comprovam que estes métodos funcionavam, produzindo transformações verificáveis na vida dos praticantes. A arqueologia moderna descobriu câmaras secretas nos templos onde pergaminhos especiais eram guardados, contendo mapas detalhados destas cidades interiores, estados mentais de abundância, coragem, sabedoria e poder pessoal que pareciam ilimitados. O chamado através dos hieróglifos, Sarah Mitchell, 34 anos, era uma arqueóloga competente, mas atormentada por uma insegurança profunda que sabotava cada conquista de sua carreira. Ela estava no 3º ano de escavações em Tel Abu Haba, o sítio arqueológico da antiga Sipar, quando sua vida se dividiu em antes e depois de um momento específico. Era uma tarde sufocante de setembro, quando sua equipe descobriu uma câmara que havia permanecido selada por mais de 4 milênios. O momento em que Sarah colocou os pés naquele espaço ancestral, ela sentiu algo impossível de explicar, como se o ar estivesse eletricamente carregado de possibilidades. No centro da câmara, sobre um pedestal de pedra negra polida, descansava algo que a fez parar de respirar. Um pergaminho de argila em estado de preservação perfeito, coberto de símbolos cuneiformes que pareciam pulsar sob a luz de suas lanternas. Era como se os símbolos estivessem vivos, ela me contou anos depois, seus olhos ainda brilhando com a memória daquele momento. Cada marca cuneiforme parecia conter uma energia própria, um tipo de magnetismo que eu nunca havia sentido em outros artefatos. Minha pele arrepiava só de olhar. O primeiro símbolo que ela conseguiu traduzir foi Shamash Belussur, Shamash, Senhor das Medidas. Mas conforme continuava decifrando, percebeu que estava diante de algo muito além de uma simples oração ou hino religioso. O pergaminho começava com uma promessa que desafiava toda lógica.
Aquele que dominar as medidas de Shamash construirá cidades em sua mente que se estendem além do horizonte da imaginação humana. Nestas cidades habitará a versão de si mesmo que já possui tudo o que deseja. Sabendo que estava diante de algo extraordinário, Sara procurou o único homem no mundo capaz de decifrar completamente aqueles símbolos. Dr. Nabu Sun-Libur, um professor de 87 anos, especialista em textos cuneiformes e último herdeiro de uma linhagem que remontava aos próprios escribas babilônicos. Seu avô havia sido um dos últimos guardiões das tradições orais mesopotâmicas, e Dr. Nabu Sun-Libur cresceu ouvindo histórias que pensava serem apenas lendas familiares. Quando Sara lhe mostrou as fotografias do pergaminho, o ancião ficou em silêncio por longos minutos, seus olhos úmidos de emoção. "Minha filha", disse ele finalmente, sua voz trêmula. "Você encontrou um dos 7 pergaminhos sagrados de Shamash. Meu avô me contou sobre eles durante toda a minha infância, mas eu pensei que fossem apenas histórias para alimentar a imaginação de uma criança." Dr. Nabu Sun-Libur revelou que sua família havia preservado, por mais de 40 gerações, a chave oral para interpretar estes textos sagrados. "Não são apenas palavras gravadas na argila", explicou ele, seus olhos brilhando com conhecimento ancestral. "São instruções precisas, mapas para construir realidades interiores tão reais e tangíveis quanto esta sala onde estamos sentados." Durante semanas, o velho mestre ensinou Sara sobre o conceito fundamental dos babilônicos, a Lula Kabliti, as cidades do infinito. Segundo a tradição oral preservada em sua família, os antigos sacerdotes de Shamash haviam desenvolvido uma tecnologia de consciência para criar cidades mentais, espaços específicos de visualização onde era possível experimentar abundância ilimitada, coragem heróica, sabedoria ancestral e soluções instantâneas para qualquer problema da vida. "Imagine", disse Dr. Nabu Sun-Libur, "que você pode construir em sua mente uma cidade onde já é a pessoa que sempre sonhou ser, onde caminha pelas ruas como alguém que nunca conheceu o medo, que sempre teve abundância, que possui sabedoria infinita. Esta cidade existe em um tempo onde seus sonhos já são realidade." Durante semanas de estudo intensivo, Dr. Nabu Sun-Libur guiou Sara através dos segredos mais profundos contidos no pergaminho. O que ela descobriu não apenas mudou sua compreensão da história antiga, mas transformou sua própria vida de maneira irreversível e documentável. O pergaminho continha instruções detalhadas para uma técnica sistemática chamada Shamashtum Alani, a construção das cidades de Shamash. Era um método científico, dividido em 7 níveis progressivos, onde o praticante aprendia a criar espaços mentais específicos para diferentes aspectos da experiência humana. A primeira cidade descrita era Alu-Imeru, a cidade da abundância, O pergaminho fornecia instruções com precisão arquitetônica. Construa em sua mente uma cidade de ouro puro, onde cada edifício representa uma fonte diferente de riqueza. Caminhe por suas ruas pavimentadas com pedras preciosas e sinta o peso real das moedas de ouro em suas mãos. Esta cidade existe em um tempo onde você já possui tudo o que deseja. Visite-a diariamente ao nascer do sol. A segunda era Alu-Uzustu, a cidade da coragem. Erga torres de cristal azul, onde habita sua coragem infinita. Nesta cidade você nunca conheceu o medo. Caminhe por seus palácios como quem nasceu para liderar exércitos e conquistar impérios. Respire o ar desta cidade e sinta-o preencher seus pulmões com determinação inquebrantável. A terceira, Alu-Nemek, a cidade da sabedoria, era descrita como: construa bibliotecas eternas onde todo o conhecimento que você precisa já está disponível. Nesta cidade, você possui a sabedoria de todos os sábios que já existiram. Consulte seus livros infinitos e encontre respostas para qualquer pergunta. Sara, com sua mentalidade científica, decidiu testar pessoalmente as instruções. Seguindo exatamente o que estava escrito no pergaminho, ela começou a praticar a técnica todas as manhãs, antes do nascer do sol,
dedicando 30 minutos para visitar suas cidades mentais. Os resultados foram impossíveis de ignorar ou explicar pela ciência convencional. Em 2 semanas, sua equipe arqueológica fez descobertas que renderam financiamento internacional para os próximos 5 anos. Em 1 mês, ela foi convidada para liderar a expedição mais importante de sua carreira na Síria. Em 2 meses, universidades de 3 continentes estavam disputando para contratá-la. Era como se minha realidade externa estivesse se reorganizando automaticamente para refletir o que eu estava construindo em minha mente. Ela me relatou ainda espantada com a própria experiência. Cada manhã que eu visitava minha cidade da abundância, oportunidades reais apareciam durante o dia. Cada vez que caminhava pela cidade da coragem, eu me encontrava agindo com uma confiança que nunca havia possuído. Mas nem tudo foi um conto de fadas. Conforme Sara aprofundava sua prática das cidades do infinito, ela enfrentou uma resistência interna brutal que quase a destruiu. Sua mente racional, treinada em décadas de ceticismo científico, lutava violentamente contra a experiência que ela estava vivendo. Eu era uma arqueóloga séria, respeitada, ela me contou. A angústia ainda visível em sua voz. Tinha sido treinada para desconfiar de qualquer coisa que não pudesse ser medida. Pesada, datada por carbono 14. E aqui estava eu, seguindo instruções de um pergaminho antigo, criando cidades imaginárias em minha mente e vendo minha vida se transformar de maneiras que desafiavam toda a lógica que eu conhecia. A resistência se intensificou quando colegas começaram a questionar suas descobertas extraordinárias. Sara, como você está conseguindo estes resultados? Perguntavam com inveja mal disfarçada. Que método secreto você está usando que nós não conhecemos? Você está escondendo informações do resto da equipe? Sara não podia contar a verdade. Quem acreditaria que ela estava seguindo técnicas de visualização de um pergaminho babilônico que estava construindo cidades mentais todas as manhãs? Ela se viu vivendo uma vida dupla, dividida entre 2 mundos completamente opostos. Durante o dia, era a arqueóloga científica e respeitável. Durante as madrugadas, era uma praticante de mistérios ancestrais que pareciam mágicos. A tensão entre essas 2 identidades começou a consumir sua sanidade mental. Se você está sentindo essa transformação acontecendo em você também, compartilha nos comentários. Qual medo você mais quer superar? Sua coragem pode inspirar milhares de pessoas. A crise chegou ao ponto máximo quando Sara percebeu que quanto mais praticava as técnicas, mais sua vida antiga parecia pequena, limitada e sufocante. Era como se ela estivesse crescendo além da pessoa que sempre havia sido. E isso a aterrorizava profundamente. Quem ela se tornaria se continuasse este caminho? Ainda seria a mesma pessoa? Dr. Nabu Sunlibur percebeu a luta interna devastadora que Sara estava enfrentando. Uma tarde, ele a chamou para uma conversa que mudaria tudo. Minha filha, disse ele com gentileza paternal, chegou o momento do ritual de iniciação. Sem ele, você ficará para sempre dividida entre 2 mundos, vivendo na tortura de pertencer completamente a nenhum. É isso que você quer para a sua vida? Ele revelou que o pergaminho continha instruções para um ritual específico, praticado pelos antigos sacerdotes de Shamash, quando iniciavam novos guardiões dos mistérios sagrados. Este ritual deveria ser realizado durante o nascer do sol, no momento exato em que os primeiros raios dourados tocavam a terra. Este ritual, explicou o Dr. Nabu Sunlibur, não é apenas uma cerimônia. É uma morte e um renascimento. A pessoa que você era morrerá simbolicamente e nascerá uma nova versão de você, uma guardiã dos mistérios que pode viver integralmente entre os mundos. Na manhã escolhida, Sara e Dr. Nabu Sunlibur se dirigiram ao topo de uma colina próxima ao sítio arqueológico. O ancião a orientou a desenhar no chão, com areia fina do deserto, o símbolo sagrado de Shamash. Um círculo perfeito com 8 raios representando as 8 direções do infinito. Agora, disse ele, apontando para o símbolo, você deve fazer a escolha mais importante de sua vida. Você pode continuar sendo a Sara que sempre foi,
limitada pelas crenças estreitas do mundo acadêmico, vivendo uma vida pequena e segura. Ou pode se tornar uma ponte entre os mundos, uma guardiã dos mistérios antigos que usa este conhecimento sagrado para servir à evolução da humanidade. Quando os primeiros raios dourados do sol tocaram o símbolo desenhado na areia, Sarah sentiu algo impossível de descrever com palavras humanas. Foi como se eu estivesse sendo reconhecida pelo próprio universo. Ela me contou, os olhos brilhando com a memória. Como se forças ancestrais invisíveis, mas reais, estivessem me dando permissão oficial para carregar este conhecimento sagrado. Naquele momento de luz dourada e silêncio absoluto, Sarah tomou sua decisão definitiva. Ela seria a ponte entre os mundos. Ela carregaria a responsabilidade ancestral. Nos meses seguintes ao ritual de iniciação, a vida de Sarah se transformou de maneiras verificáveis e documentadas que impressionaram até os céticos mais ferrenhos. Sua abordagem arqueológica tornou-se tão inovadora e precisa que ela desenvolveu um novo método de escavação, posteriormente chamado de arqueologia intuitiva, que foi adotado por universidades de prestígio internacional. Mais extraordinário ainda, ela começou a integrar as técnicas das cidades do infinito em seu trabalho de campo diário. Antes de cada escavação, ela visitava mentalmente a cidade da sabedoria, onde recebia insights específicos sobre onde escavar e que artefatos encontrar. A precisão de suas descobertas tornou-se lendária entre seus pares. Sarah Mitchell não escava aleatoriamente como o resto de nós, comentava Dr. Thompson, da Universidade de Cambridge, em uma conferência internacional. É como se ela possuísse um mapa invisível dos tesouros enterrados. Tem uma intuição arqueológica que desafia qualquer explicação científica conhecida. Os números eram impossíveis de ignorar. Sarah aumentou sua taxa de descobertas significativas em 340% comparado aos métodos tradicionais. Sua eficiência arqueológica era estatisticamente impossível segundo os padrões da profissão, mas a transformação mais profunda e visível aconteceu em sua presença pessoal. Sarah sempre havia sido uma pessoa ansiosa, insegura, constantemente preocupada com o futuro de sua carreira e atormentada pelo medo de não ser suficientemente competente. Após dominar as técnicas das cidades do infinito, ela desenvolveu uma confiança serena e uma clareza de propósito que inspirava todos ao seu redor. É como se ela tivesse encontrado um tesouro interior mais valioso que qualquer artefato arqueológico, observou sua assistente de pesquisa, doutora Helena Vasquez. Sarah irradia uma paz e uma determinação que fazem você acreditar que tudo é possível. Colegas que a conheciam há anos ficaram impressionados com a mudança. A Sarah que conhecíamos era brilhante, mas insegura, disse Dr. Martinez, que trabalhou com ela por 5 anos. A nova Sarah é a mesma pessoa, mas como se alguém tivesse ligado uma luz interna que estava apagada. Ela fala com autoridade natural, toma decisões com confiança absoluta e parece saber exatamente qual é seu propósito na vida. E assim, chegamos de volta ao momento que abriu nossa história. Sarah está diante do Congresso Mundial de Arqueologia, segurando o pergaminho que mudou sua vida, prestes a tomar a decisão mais corajosa de sua existência. Durante semanas antes da apresentação, Sarah visitou diariamente sua cidade da coragem mental. Ela caminhava pelas ruas douradas desta cidade interior, onde habitava a versão mais corajosa de si mesma. Uma mulher que nunca conhecera o medo de falar sua verdade, não importando as consequências. Na noite anterior à apresentação, ela enfrentou sua maior tentação: apresentar apenas as descobertas arqueológicas convencionais, escondendo completamente as técnicas ancestrais que havia usado. Seria o caminho seguro para sua carreira acadêmica, a escolha que todos esperariam de uma cientista respeitável. Mas então ela lembrou das palavras finais do pergaminho, que Dr. Nabusun Libur havia traduzido com lágrimas nos olhos. Aquele que esconde a luz de Shamash no escuro de sua própria covardia nunca conhecerá as cidades que não têm fim. A sabedoria ancestral deve fluir como o rio que irriga terras áridas.
Sara sabia que tinha uma responsabilidade que ia além de sua carreira pessoal. Ela era agora uma guardiã de conhecimentos que poderiam transformar milhões de vidas. Como poderia guardar isso para si mesma? Na manhã da apresentação, ela tomou a decisão que definiria não apenas seu futuro, mas potencialmente o futuro da arqueologia e da compreensão humana sobre consciência. Diante de mais de 1000 arqueólogos, representantes dos principais museus e universidades do mundo, Sara não apenas apresentou suas descobertas físicas, mas revelou o método completo que havia usado. As técnicas ancestrais contidas no pergaminho de Shamash. Ela descreveu em detalhes científicos como havia testado pessoalmente cada instrução do pergaminho. Mostrou gráficos comparativos de sua produtividade antes e depois de aplicar as técnicas. Apresentou depoimentos de colegas sobre as mudanças em sua personalidade e capacidade de trabalho. O auditório ficou em silêncio absoluto por longos minutos. Sara podia ouvir seu próprio coração batendo enquanto aguardava a reação. Então, algo extraordinário e inesperado aconteceu. Dr. Yamamoto, diretor do Museu Nacional de Tóquio, levantou-se lentamente e disse: Doutora Mitchell, há 2 anos encontrei referências extremamente similares em textos japoneses do século XII. Pensei que fossem apenas metáforas poéticas sobre meditação. Você está sugerindo que eram instruções práticas para técnicas reais? Como uma barragem que se rompe, um após outro, arqueólogos começaram a compartilhar descobertas similares em suas próprias culturas. Dr. Petrov mencionou manuscritos eslavos antigos. O Dr. Al-Rashid falou sobre textos sufis que descreviam palácios da mente. Dr. Silva citou códices maias com referências às cidades do espírito. Sara percebeu, com arrepios percorrendo todo o seu corpo, que havia aberto uma porta para algo muito maior do que jamais imaginara. Não estava sozinha. A humanidade inteira possuía este conhecimento ancestral, fragmentado e esquecido em culturas ao redor do mundo. Nos anos seguintes àquela apresentação histórica, Sara fundou o Instituto de Arqueologia Consciente, uma organização revolucionária onde arqueólogos, antropólogos e psicólogos do mundo inteiro vêm estudar métodos que integram descobertas históricas com o desenvolvimento da consciência humana. O pergaminho de Shamash tornou-se o centro de um novo campo científico, a arqueologia transformacional. Mais de 300 pergaminhos, manuscritos e códices similares foram descobertos em culturas diferentes: egípcia, maia, chinesa, celta, inca, todos contendo variações das mesmas técnicas fundamentais para criar realidades interiores, que influenciam diretamente a vida externa. Sara desenvolveu um programa sistemático baseado nas técnicas originais do pergaminho, adaptadas cientificamente para pessoas modernas. O Protocolo das Cidades do Infinito já transformou mais de 50.000 vidas documentadas ao redor do mundo. O que descobri é que nossos ancestrais não eram primitivos supersticiosos. Sara ensina em suas palestras internacionais. Eles compreendiam leis fundamentais da consciência que nossa ciência moderna está apenas começando a redescobrir. As cidades do infinito não são fantasia New Age. São tecnologia ancestral testada por milênios para a transformação sistemática do ser humano. O Instituto documentou casos extraordinários: empresários que multiplicaram seus negócios por 10, artistas que descobriram talentos ocultos, pessoas que superaram fobias paralisantes, indivíduos que encontraram seus propósitos de vida depois de décadas perdidos. Cada caso é estudado cientificamente, com acompanhamento psicológico e neurológico. Os resultados estão sendo publicados em revistas científicas de prestígio, criando uma ponte sólida entre sabedoria ancestral e ciência moderna. Hoje, você pode aplicar os mesmos princípios fundamentais que transformaram a vida de Sara Mitchell e milhares de outras pessoas ao redor do mundo. A técnica básica das cidades do infinito pode ser adaptada para qualquer área específica de sua vida que você deseje transformar. Comece criando sua primeira cidade mental, a cidade de seu maior sonho. Visualize-a com detalhes arquitetônicos específicos e sensoriais. Que cor têm os edifícios? Como são as ruas? Que sons você ouve?
Que aromas percebe? Caminhe por esta cidade, como se você já tivesse alcançado completamente tudo o que deseja. O segredo crucial está na constância disciplinada. Os antigos sacerdotes de Shamash visitavam suas cidades mentais diariamente, sempre no mesmo horário, criando um ritual sagrado. Você pode fazer o mesmo dedicando apenas 15 minutos todas as manhãs para visitar sua cidade interior. Lembre-se, você não está apenas imaginando ou fantasiando. Você está usando a mesma tecnologia de consciência que transformou civilizações inteiras, testada e refinada por mais de 4.000 anos de aplicação prática. O pergaminho de Shamash ainda está sendo estudado nos laboratórios do Instituto de Sarah Mitchell. Novos segredos são descobertos constantemente, revelando camadas cada vez mais profundas desta sabedoria ancestral que nossa civilização havia perdido. Você agora faz parte de uma linhagem sagrada que se estende por mais de 4 milênios, uma cadeia ininterrupta de guardiões da sabedoria que descobriram que os limites aparentes de nossa realidade são muito maiores do que a sociedade moderna nos ensinou a acreditar. Como Sarah sempre diz para seus estudantes no último dia do curso, você não é apenas um descendente espiritual dos antigos guardiões da sabedoria. Você é o ancestral das futuras gerações que precisarão deste mesmo conhecimento para navegar os desafios que estão por vir. Carregue esta responsabilidade com honra e humildade. O pergaminho termina com uma promessa, que agora também é sua herança. Aquele que constrói cidades em sua mente que se estendem além do horizonte da imaginação humana conhece o verdadeiro significado do infinito. E no infinito, todas as possibilidades coexistem, esperando para serem chamadas à existência. Se esta jornada ancestral transformou algo profundo em você, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe nos comentários. Qual foi sua maior revelação? Sua transformação pode inspirar milhares de almas que precisam desta mesma luz. Bem-vindo às cidades do infinito. Sua jornada como guardião da sabedoria ancestral começa agora. O pergaminho aguarda suas mãos.